senhor acha que a população hoje entende mais do judiciário quando vê aqui o conflito na esplanada dos ministérios, com o poder legislativo, o poder executivo, sendo atacado muitas vezes nas redes sociais por invadir a competência de outras autoridades, assim como a linguagem simples? O senhor acha que as decisões difíceis estão sendo compreendidas pela população? Quanto à linguagem simples, eu acho que a felicidade na vida é você se transformar na melhor pessoa que você consegue ser e poder viver o que prega. Eu sempre preguei a linguagem simples e, portanto, ao chegar no judiciário, eu procuro, tanto nos meus votos como na comunicação com a sociedade, utilizar a linguagem simples. E eu devo isso muito à imprensa. Eu sempre fui um consumidor voraz de imprensa. Sempre li jornais, sempre li revistas. Ainda hoje, todo dia eu acordo, eu leio pelo menos a primeira página de todos os jornais brasileiros mais importantes. E quando tem tempo, leio dos estrangeiros também, leio The Economist quando eu posso, leio o New York Times quando eu posso. A imprensa teve um papel muito importante na minha formação. E a característica da imprensa é você ter que se comunicar de uma forma simples com um público que não é especializado naqueles temas. De modo que eu devo isso à imprensa e talvez seja uma das razões de eu ter o apreço que eu tenho pela imprensa. Eu acho que a comunicação com a sociedade é muito importante. As pessoas precisam entender o que a gente faz. E algumas transformações no Brasil e algumas circunstâncias da vida brasileira fazem com que todo dia, na televisão e no jornalismo impresso, tenha alguma questão envolvendo o Poder Judiciário e, mais comumente, o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que ter mesmo a capacidade de se comunicar com a sociedade. O próprio fato de, no Brasil, diferentemente de outros países, você ter um ministro do Supremo, por exemplo, conversando na televisão com um jornalista, é porque essa proeminência do papel do judiciário no Brasil exige que a gente tenha a humildade de ir a público explicar o que está fazendo. E é isso que eu procuro fazer. O problema do Supremo e do Judiciário brasileiro é que a Constituição brasileira dá muitas competências ao Poder Judiciário, muitas que em outras partes do mundo são deixadas para a política. De modo que a gente decide muitas questões que são divisivas da sociedade. Se você vai discutir interrupção da gestação, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Você discute pesquisas com células-tronco embrionárias, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Se você está discutindo demarcação de terras indígenas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Você está discutindo a questão ambiental, tem gente que tem uma visão mais radical, tem gente que tem uma visão mais amena ou negacionista da questão ambiental. Você decide uma questão tributária, você decide contra o governo, eles dizem que a gente vai quebrar o país. Você decide contra o contribuinte diz que você é fiscalista. Ou seja, a gente está sempre desagradando alguém. Juiz e ministro supremo tem que ser um sujeito bem analisado, porque o grau de rejeição é relevante. E o sujeito que ficou feliz hoje, ele está desagradado amanhã com a outra decisão. Então, recentemente, eu vi uma pesquisa que dizia que o Supremo só tem 49% de apoio. Disse que coisa extraordinária, 49%. A quantidade de coisa polêmica em que a gente está envolvido. Além do que, nos últimos 4 anos, o Supremo era o principal alvo de uma visão política de mundo que considera que os tribunais que têm o papel de limitar o poder estão invadindo a esfera dos outros poderes.